Olá, pessoal. Estamos aqui com o professor Manuel Eduardo Lima Machado, professor de endodontia, vive em endodontia, tem uma série de projetos importantes aí que eu acompanho já de longa data. E a ideia da presença do professor Machado aqui é conversar com a gente a respeito do seu percurso profissional. Então, o Machado vai contar para a gente como a odontologia acontece na vida dele e de que maneira esse percurso ele chega na endo até os dias de hoje. Fiquem atentos a isso. A primeira pergunta que eu te faço é querer saber como é que surgiu a odontologia na sua vida, de que maneira ela entra na sua vida. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professor José Luiz Lage Marques, né, do convite que você fez para a gente. Eu acho que a minha vida é muito simples, a gente não tem nada mais significativo, mas eu acho que é muito importante a gente passar essa experiência, porque hoje em dia a gente tem muitas desexperiências, né, com a questão das mídias sociais, e às vezes elas confundem muito esse nosso aluno de pós-graduação, de graduação, que fica totalmente solitário. Bom, para mim, né, a odontologia surgiu como sendo uma coisa, buscar um caminho mais fácil, pela facilidade, claro, né? Então, isso por quê? Porque eu venho de uma família de grandes dentistas, né? O meu tio avô, Joaquim Ferreira Lima, introduziu a porcelana fundida no Brasil. Ele é nome do diretor acadêmico da PUC de Campinas. O professor Roberto Lima, ele fazia as aurificações, né? E trabalhava com elite dos pacientes, né? Com gente de muita posse, gente muito rica, uma odontologia maravilhosa, cara, né? Impactante, de primeiro nível, tudo mais. Então, eu fui lá fazer odontologia. Entrei na faculdade, antes de fazer odonto, conversei com ele, ele falou, você tem que fazer endo. Eu falei, então tá bom, tem que fazer endo. Estou aqui sob orientação. Entrei na faculdade de odontologia, escrevi primeira opção no vestibular odonto, segundo endo, entendeu? E até no dia que eu entrei na faculdade, no primeiro dia da aula, o coordenador do vestibular veio perguntar, quem é que escreveu aqui, ó, a segunda opção endodontia? Eu falei, fui eu. E isso me modulou, né, durante toda a minha universidade, tá certo? Então, quer dizer, tudo aquilo que era relacionado à endodontia, eu estudava mais. Interessante. E pelo fato, era aquilo que eu ia fazer, entendeu? Então, aquilo me interessava mais. Então, quando você estuda, você entende, quando você entende, você gosta. Então, obviamente, né, eu não era nenhum aluno excepcional, era bom de endo, porque estudava endo, entendeu? E pronto, né? E dentro dessas condições, um aluno normal, mediano. E na faculdade, a gente teve como referência os professores de endo, né? E o meu ponto maior que tinha, né, era a figura do professor José Gustavo de Paiva, que era professor da Universidade de São Paulo, né, um mito, assim, que era para quem meu tio enviava as endodontias. Então, quer dizer, a gente buscava, né, mais ou menos, atingir um nível de excelência muito grande, claro. E assim foi na faculdade, e dentro da faculdade também apareceu, a gente desenvolveu uma atividade que eu acho que ela é importante, que ela vai se manifestar mais tarde para mim, e hoje ela compõe, né, os maiores projetos, que foi a fundação do Centro de Estudos, né, de Odontologia, porque naquela época era ditadura, não podia ter diretor acadêmico. Então, a gente fez o estatuto, montou o Centro de Estudos, eu fui o primeiro presidente, a gente fundou lá. Eu me lembro que na primeira reunião nossa dos estatutos, né, um amigo meu me convidou, me acordou e falou assim, Machado, a polícia está lá. Porra, Assembleia dos Estudantes, a PM, a polícia estava tudo em volta. Foi todo mundo fichado, isso, aquilo. A gente só estava fazendo o estatuto do Centro de Estudos, né? Mas, enfim, a gente teve uma vida universitária muito intensa, né? Com toda essa vivência de morar em república e de participar disso, daquilo, tudo mais. Muito bem. Quem é que você se lembra de professores que puderam ter feito algum tipo de eu me lembro de professores, mas da endodontia era a equipe de endo, né? Que era o professor Sérgio Álvares, que era o professor Abílio, né? E basicamente, professor Sampaio, tá certo?
eles é que ministravam lá. E eu prestei nessa faculdade porque tudo indicava que o Gustavo de Pai ministraria aula aí também, mas ele não apareceu, ele só a equipe basicamente foi, né? Então aí esses foram os meus modelos. Então eu terminei a faculdade, fui lá atrás do meu tio. Bom, tio, e aí, Azendo, como é que a gente vai fazer? Quem é que eu vou atender aí de paciente? Não. E aí falou, não, calma lá, você precisa fazer uma especialização. Eu falei, tá certo, tá certo. Então eu fiz o estágio lá na disciplina de endo da USP, lá na Três Rios, e depois eu entrei no primeiro curso de especialização, que foi na OSEC, que o Gustavo e a equipe ministravam. No final da faculdade sempre tem aquela clássica folhinha que vai revertendo de 100 dias, 40 dias, 30 dias. É sempre um momento muito grande de agonia. Você já tinha essa expectativa, já tinha esse caminho que era ir trabalhar com o seu tio, no consultório do seu tio. Você já tinha já visualizava esse caminho. Tinha alguma coisa dentro desse sentido, entendeu? E tanto é que eu me lembro que um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida foi uma prova de segunda época da cirurgia que, cara, eu nunca colei na minha vida. Naquela eu colei. Na primeira colada o cara já me pegou. E eu falei para ele, olha, você não pode me segurar, eu sou casado, tenho filho. Eu casei no segundo ano da faculdade. Entendeu? Sou casado, tenho filho, eu estou acabando de vir aqui do treinamento da missa de formatura. Bom, os caras da cirurgia, né, falaram, não, vamos ver, vamos passar aqui pelo conselho, etc. Me seguraram até 2h30 da manhã, falaram, tá bom, vai, passo, pronto, vai, entendeu? Então foi meu momento de maior agonia. Agonia no final do ano. E aí você sai para fazer já o estágio na Endo. Isso, aí eu saí, fui fazer o estágio na Endo, lá na Rua Três Rios, né? E tentava fazer o máximo que desse ou que não desse, né? E tentava me aplicar da melhor maneira possível, tudo mais. E aí pintou a questão de que, poxa, a gente precisa fazer uma especialização, né? Para você, a faculdade, ela forma um clínico geral, entendeu? Então, você precisa fazer aí um curso de pós-graduação, de especialização, se você quiser usar aí espaços maiores. E eu tinha essa proposta já antes de entrar na faculdade, né? Sim. Então, procurei um curso de especialização, onde o professor Gustavo desse o curso de especialização, foi na OSEC, naquela época, né? Só tinha curso de especialização na OSEC e talvez em mais algum outro lugar. Isso isso foi há 40 anos atrás? Não sei. A gente está juntos há mais de 40 anos. A gente tem essa relação de convivência há mais de 40 anos. Eu fui presidente do diretório do João Ferreira Lima, na PUC de Campinas. Então, era meu tio. E eu não sabia que ele era teu tio. Então, os caminhos da endodontia, né? Aí, então, eu comecei a especialização. Naquela época, não sei quantos alunos tinham, acho que eram 22, alguma coisa assim. Terminei o curso de especialização, claro. Já tinha montado um consultório, né? Mas esperando ainda a definição. Aí fiz Puta, essa é foda. Aí eu fiz um portfólio, né? E coloquei numa pasta todas as molduras com a radiografia de todos os casos clínicos, etc. Fui lá para o meu tio e dei para ele. Pronto, tio. Eu já fiz especialização, aqui estão os casos. Tá bom os casos. Falei, né? Não, onde é que é meu consultório? Onde é que é a minha sala? Porra. E então, né? O senhor está precisando de um endodontista, alguma coisa assim? Eu falei, olha, o Dado, que meu apelido era Dado, né? Endodontista todo mundo já tem. Tchau. E pronto. Entendeu? Eu na rua, com a malinha, com a pastinha de radiografia na mão, você está entendendo? E vamos começar a vida, né, cara? Tá certo? Então, foi difícil. Não é fácil.
E eu acho que quanto mais independente você é dentro da tua vida profissional, melhor é para você, menos você depende dos outros. O consultório, eu tive consultório 30 anos, 25, 28 anos. O consultório ele é como qualquer outro negócio, né? Entendeu? Então, quer dizer, a gente às vezes tem mania de meter o pau na odontologia. A odontologia foi minha mãe, a odontologia foi meu pai, entendeu? Ela me segurou, me trouxe tudo que eu tenho, né? E tem que ter paciência mesmo, porque a profissão, ela depende de uma série de coisas, né? Então, aí eu montei um consultório, comecei a trabalhar, frequentava a PCD para ter relações profissionais, conhecer outros colegas, né? Socialização, né? Socialização. O clínico geral, modo de dizer, né? O clínico geral tem que frequentar o clube. O especialista tem que frequentar onde os clínicos vão, que é alguma entidade de classe, alguma coisa dentro desse sentido e tudo mais. É uma maneira de saberem o que você faz, né? Exatamente. Qual é a tua expertise, né? Exato. E a gente sempre gostou de dar aula, né? Então, eu me lembro... Essa é a segunda etapa, mas ainda continuo na especialização. A gente, como professor de especialização, sempre tem aquele questionamento, mas eu sou muito jovem, saí agora da faculdade, vou esperar mais um pouco. Como é que foi a especialização para você? Porque você é recém-graduado e foi fazer uma especialização. Como é que isso se transformou para você numa expertise, numa especialidade? Olha, não seria possível você fazer uma clínica razoável sem ter sido feito o curso de especialização. Porque eu acho que precisa ficar muito claro, né, que o curso de graduação, ele forma o clínico geral, né? Então, se o clínico geral souber fazer 50% das endodontias, ou uma boa urgência, já está muito bom, entendeu? Mas a clínica, ela te exige muito mais do que isso. Então, eu não consigo ver como a medicina não é, né? Não consigo ver a odontologia como clínicos gerais. E tem mais. Você falou uma coisa importante. Na minha época, precisava de 5 anos de formado para fazer especialização. Porque você vai ter mais experiência, você vai saber mais o que você quer, etc. Bom, muito bem. Com 5 anos de formado, sem fazer curso nenhum, recém-formado, você faz um número irrisório de endodontias. Se você faz o curso de especialização, em 2 anos, você faz mais ou menos o equivalente a 10 anos de endodontia de um clínico geral. Então, o que acontece? O especialização não só ele te traz mais conhecimento, ele te traz mais suporte e como você pode fazer muito mais casos, né? E aí, com o tempo, a chave, o mais importante disso é te gerar a autoestima, porque o conhecimento te traz a autoestima, né? Então, quer dizer, a falta de conhecimento te traz insegurança, e aí tudo que você faz, né, você fica preocupado. Então, vamos supor, você faz uma endo. O paciente liga e fala, tá doendo. Tá doendo mesmo, cara. É assim mesmo, né? Vamos tomar isso, tomar aquilo, ou vai doer mais um pouco mesmo. Se isso é, por exemplo, para uma pessoa que não tem tanto conhecimento e, portanto, autoestima um pouco mais baixa nesse sentido, entendeu? Ela vai achar que ele errou em alguma coisa. Derruba. E aí, Zé, eu acho que é a grande importância dos cursos de especialização de qualidade, né? Porque hoje qualquer um pode ministrar especialização, mas o curso de especialização de qualidade que forma o profissional, o ser humano que ensina a técnica, mas mostra, olha, a pessoa, você trata da pessoa, né? Você ensina comportamentos, você ensina posturas, né? Que é o mais importante. Técnica, 6 meses de curso.
E é o diferencial do especialista, né? O diferencial do especialista é exatamente a maneira de você se relacionar com as pessoas, a característica e capacitação de gestão, né? São coisas que certamente a faculdade não vai passar isso para você. Exato, o conhecimento do processo inflamatório, tipo, olha, vai doer, dói mesmo e é normal. Você fala para um paciente, vai doer, dói mesmo e é normal, ele pode não gostar muito, mas ele fala, bom, fazer o quê, né? Se você não tem experiência, o cara fala, ele errou em alguma coisa. Então, essa é uma diferença muito grande, né, que a gente tem dentro desse sentido. Mas, enfim, aí eu comecei a vida dura, né? Tá certo? De consultório, de tentar buscar convênio, de fazer endodontia no consultório de amigo meu, disso. E aí, eu sempre quis fazer o mestrado, né? Lá na USP. Então, eu me inscrevi para fazer o mestrado. Isso você já estava com consultório? Já era especialista e estava com consultório. E já dava aula na OSEC, junto com o professor Nelo Romani, etc. E na Camila Castelo Branco também. E você saiu da especialização, já foi para a aula? Já fui, já fiquei estagiando, eu sempre gostei muito, né? Eu sempre escrevia trabalho de tema livre em CIOSP, em congresso. Eu acho que é uma janela muito boa, você está entendendo? Né? Eu me lembro, por exemplo, que a minha monografia de especialização, mas aí foi uma jogada do meu grande orientador, que foi o professor Adalberto Pesce. Esse foi o cara que ficou comigo mesmo mais tempo, orientou mais, tudo mais. A gente fez um trabalho de limite apical, 1982. Eu não consigo entender. Sim. Lembro dele. Exato. 1982. Às vezes a gente chega hoje e a gente fala, eu acho que a odontologia ela tem um problema de memória ou de falta de cultura. Quando você vai fazer uma pesquisa, eles falam para você levantar os últimos 5 anos. Eu acho que os últimos 5 anos ficaram na cabeça das pessoas e elas esqueceram tudo que a odontologia já fez. Então você vira e mexe, é irritante como os temas voltam, temas que já foram debatidos, concluídos e terminados, eles voltam, a perda de tempo nisso é uma coisa muito grande. E a gente fez aquele trabalho, né, de instrumentar no zero e obturar no zero, e a gente viu que os cones saíam para fora. E o doutor Adalberto Pesce chegou e falou assim, vai ter um simpósio lá no CIOSP, né? Vai o Mário Leonardo, o Zé Gustavo de Paiva e lembra o Milano, Nicolau Fonseca Milano, lá do Rio Grande do Sul. Nicolau Fonseca Milano, do Rio Grande do Sul. Manda os seus slides para eles. Falei, tá bom. Mandei, fui assistir. Os 3 mostraram o slide. No final, eu não sabia se eles iam bater, filha da mãe, mandou para todo mundo, você está entendendo? Mas eles não me bateram e o reflexo foi muito bom. Então, a gente sempre aproveitou esses momentos, porque no CIOSP, nos congressos, né, não precisa ser, por exemplo, conferências magistrais. Pega um caso clínico legal, entendeu? Que você fez lá. O caso clínico também, é o que a gente fala para os alunos, não precisa ser um molar com 8 canais. Pode ser algum caso que, naquele caso em especial, você teve uma particularidade, uma variável, entendeu? Isso vai colaborar para muita gente. E eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que eu soube aproveitar isso muito bem, entendeu? E o mestrado? Primeiro exame de mestrado. Fui lá, né? Morrendo de medo, etc. Isso, aquilo, tudo mais. Aquela coisa. Manezinho, né? Assessor do Gustavo, né? Ô, Machado, você não vai entrar, não, porque é a vez da Beth. Ela já está na disciplina faz tempo, entendeu? Então você não vai. Tá bom, então, né? Fui embora, tá certo? Não entrei, né? Esperamos isso, aquilo, tudo mais. 2º ano. Machado, olha, você precisa. Ainda não dá, isso, aquilo, o teu inglês não tá bom, não dá para você entrar. Fui embora. Eu fiquei puto, eu não prestei mais. Não prestei mais, entendeu? Todo mundo entrava, só que eu não entrava, porra. Né? Até pensei,
será que se eu entrar no mestrado eles vão achar que vão perder indicação de renda, alguma coisa assim? Mas não, a cabeça da gente, né? Que fica voando, né? Aí vai procurando alguma justificativa, aí eu não me inscrevi mais. Aí me ligaram lá no consultório. Você não vai fazer mestrado? Falei, pra quê? Para pagar mico lá de novo? Você tá, pô, persistência, né? Vai lá se inscrever. Tá bom, fui lá me inscrevi. Cheguei lá no dia, 40 pessoas para 4 vagas. Eu falei, puta, vamos ver a desculpa desse ano, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Aí o Antoniazzi entrou na sala de aula lá, Manuel Eduardo de Lima Machado. Eu falei, porra, o que é agora, né? Entendeu? Você está liberado do exame. Em vez de 4, são 3 vagas. Pronto. Eu falei, porra, graças a Deus. Entrei. E aí, Zé, aí a gente foi, né? Aí a gente começou a trabalhar junto também, veio a possibilidade de ser professor contratado lá, a gente ficou bastante tempo, e eu fiquei durante esse tempo, né? Quando possível, com cursos fora, quando possível, por exemplo, trabalhando na clínica, etc. E a gente foi montando aí a nossa carreira universitária, que foi baseada em persistência, cara. Sempre tudo foi difícil. Eu acho o seguinte, uma das coisas que a gente poderia falar, que eu aprendi ao longo desse tempo, são alguns fatos. Em primeiro lugar, conhecimento não é sinal de inteligência. A gente viu muita gente com conhecimento, mas com comportamento, com inteligência emocional, zero. Então, a gente não deve confundir essas coisas, não, entendeu? Segundo lugar, é a questão de que não existe outra alternativa a não ser persistir. E dentro dessa persistência, eu tive uma questão que eu, por exemplo, que para mim foi muito importante, né? Que é a questão do planejamento versus expectativa. Muito bem, eu tenho que planejar um desenvolvimento dentro da minha carreira, ponto, acabou, beleza. Só que eu não posso colocar data, entendeu? Porque, tipo assim, eu vou me formar, eu vou fazer mestrado, depois de 5 anos eu vou estar fazendo isso, depois de 8 anos eu vou estar fazendo aquilo, tudo bem, você pode formar um planejamento para atingir isso que toda hora você vai ter que ajustá-lo. Toda hora você vai ter que ajustá-lo. Mas se você colocar data, você pode se sentir frustrado. Quer dizer, puxa vida, eu já estou há 2 anos, eu pensei que fosse assim e não é. Então a pergunta que se faz é o seguinte, mas quem te falou que era assim, né? Então o planejamento com data, ele pode ser o início, um gatilho de uma iniciativa, mas ele não pode ser levado em consideração, porque, na realidade, somos nós que estamos criando aquela história. Quem diz que ela é verdade? Então, planeja, insista e deixa que o resto acontece naturalmente. E aí você busca as suas habilidades, né? Eu também entendo que toda vez que você coloca data, essa expectativa se transforma numa meta, né? E aí você pode ter a frustração. E aí, se você não atinge, frustração. Exato. Eu acho que o legal é você estar em paz com a tua consciência, né? Eu estou fazendo tudo o que eu posso. Ponto. Eu não posso mais fazer nada. Estou dando o meu melhor, né? Exato, e pronto. Estou dando o meu melhor, não o melhor dos outros, né? O melhor que você pode. Exato, isso. E uma coisa, Zé, que isso fica muito claro, né? Por exemplo, para mim, não existe erro. Se você errou e você refletiu e aprendeu, é ponto positivo, é crescimento. Se você errou e começa a buscar a culpa nos outros, então aí você vai errar novamente, e cada vez a porrada é maior. Então, eu acho que a gente tem que levar isso com mais a vida profissional, com mais alegria, com mais leveza, você está entendendo? Faz o que você tem que fazer e pronto, e acabou. E as coisas vão acontecer. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado.
Faz fazendo parte. o que você gosta, né? Do jeito que você sabe fazer melhor. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha. Você já falou da especialização, mas eu tô aí tentando visualizar um recém-formado que está ouvindo o nosso bate-papo. A prática clínica, a docência, ela tem, por exemplo, partes que devem ser avaliadas, ou partes iguais, ou 30%, 60%. Como é que você entende que isso pode fazer bem para as pessoas? A vida do consultório, a vida do mocho, ou a vida só da docência? Eu vou entrar, vou virar um monitor, eu vou fazer um mestrado, vou ficar fazendo a minha vida na faculdade. Fala um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas saem da escola e às vezes nem saem, ficam na escola, né? E não fazem a prática. Não que isso seja errado, né? Vai no prazer, no gosto de cada um, né? Eu vou falar uma coisa e vou falar também o que é que eu fiz dentro dessa questão, né? Que é o seguinte: o meu filho fez odonto, os dois fizeram odonto, e uma advogada, os dois fizeram odonto. E um exemplo, né? Ô pai, você acha que eu devo fazer mestrado? Né? Aí eu virei para ele e falei assim: mas você detesta estudar. Não é verdade? Isso eu não gosto. Mas eu faço, se for o caso. E dar aula, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, vem cá, vamos entender uma coisa, né? O curso de mestrado é para formar professor. Por isso que existem cursos de mestrado mesclados por aí que eu não vejo de forma alguma eles atingirem um processo lógico. Como formar um professor. É como formar um professor. Então, no curso de mestrado, vai ter algumas aulas de alguns simpósios, alguns debates, mas vai ter metodologia de ensino, como é que eu preparo o material didático. Eu tô formando um professor, né? Tanto é que quando eu estou numa banca, quando a gente está numa banca e a gente vai avaliar um candidato de mestrado, a dissertação, não as teses, a dissertação dele, a gente avalia da seguinte maneira, não é? Olha, ele caminhou muito bem pela revista da literatura, ele sabe levantar trabalho. Ele caminhou bem na revista da literatura, ele sabe criar uma história. Ele discutiu bem o material e método dele, então ele sabe se transmitir informação. É isso. O doutorado forma pesquisador, o cara vai lá com a estatística, material e método, isso, aquilo. Aí você vai avaliar a tese dele, qual a metodologia, como foi a estatística dele, são coisas diferentes. Você vai ser professor? Não. Então você tem que fazer o quê? Você gosta do quê? De clínica. Então é especialização, um bom especialização, terminou a especialização, depois de 1 ano, vai vendo o que acontece, um curso de aperfeiçoamento de 4 meses, de 3 meses. Então, isso de tendências, né? Quais são as tendências? Quais são? Porque você basicamente já está formado ali, né? Claro que você vai sempre aprender, mas o que é que está acontecendo de novo? O que aquilo pode colaborar com você, o que aquilo não pode colaborar com você, né? Exato. Então, um profissional bem formado, ele, por exemplo, já foge dessas coisas que está acontecendo hoje, de faz o curso em 24 horas e se torne isso, usa um instrumento tal que vai resolver tua vida. Não é. Instrumentos, você sabe muito bem, instrumento é ferramenta, ponto. Para atingir aquilo que você quer, né? Então, eu, por exemplo, quando comecei a dar aula, eu passei um período integral, mas depois disso eu voltei para a clínica e fui para a faculdade, e ali eu me encontrei dentro de uma questão, sabe? Eu, por exemplo, não queria ser um pesquisador de bancada, de laboratório, não menosprezando de forma alguma essas pessoas, que elas trazem colaborações fantásticas. Mas eu queria fazer pesquisa, tudo, mas um pouco mais imediatista, sabe? Eu queria ver o que os trabalhos da gente poderia colaborar com o clínico, entendeu? Uhum. Então, as minhas pesquisas, as minhas publicações, elas são voltadas para temas muito mais clínicos, né? E aí, Zé, aconteceu uma coisa. No transitar por tudo isso,
eu tive a sorte de ser convidado aí para alguns eventos internacionais e desenvolver algumas amizades, e a gente terminou fundando a Sociedade Brasileira de Endo e depois a Sociedade Latino-Americana de Endodontia. Então, esse trânsito que a gente começou a fazer, ele começou a me trazer uma insatisfação muito grande e, por exemplo, não é missão, não é nada disso, mas, enfim, me fez ter algumas posturas um pouco diferentes, né? Então, vamos lá. Você, hoje em dia, quando você vai no congresso, quando você vai no lugar, etc., você tem dois tipos de ministrador. Você tem um ministrador que tem essência. Você, Zé, tem 40 anos, pesquisou, publicou, tem história, tem experiência, tem essência. Então, você, quando vai dar uma conferência, você tenta trazer naquele tema, naquele público, aquilo que é aquilo de melhor que você tem e aquilo que você pode ajudar. E você tem um outro tipo de ministrador. O ministrador que usa coisas caras, né? Então, ele vem, ele fala para você que se você não tiver um tomógrafo no consultório, você não faz endodontia. Se você não tiver 200 equipamentos assim, as coisas não vão dar certo, isso, aquilo, tudo mais, sabe? Porque existe duas maneiras de se impor positivamente a uma plateia. Uma é com o teu conhecimento, isso é difícil, isso dá trabalho, né? E a outra é com o teu dinheiro. E aí você mostra que você tem um microscópio Zeiss da 5ª geração, ou coisa, e as pessoas saem de lá e falam assim, nossa, como esse cara é bom, sabe? E tem mais. O Brasil hoje, 2º lugar no mundo em publicação científica. Eu, quando vou para fora do Brasil, falo que eu sou brasileiro com o maior orgulho. Me lembro uma vez que a gente estava na IFEA lançando, né? A gente tinha lançado a sociedade, era a primeira vez que a gente estava lá, e aí apareceu o cara da Associação Americana, porque aqui é assim, aí o japonês, o inglês, o francês, aí era a minha hora. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu virei e falei o seguinte, sou presidente da maior associação de endodontia do mundo, ponto. 500 faculdades, 40 mil especialistas, tá bom. Entendeu? Então a gente tem muita coisa. A gente não tem que ficar babando americano, isso, aquilo, tudo mais. E a gente tem que tomar muito cuidado de você transmitir informação para o cara que está lá, sabe, atendendo o paciente. A gente tem que criar protocolos técnicos que são passíveis de altíssima qualidade, mas que são passíveis de serem aplicadas à nossa condição social. Esse conhecimento que nós desenvolvemos traz como responsabilidade para a gente essa missão de desenvolver uma endodontia mais simples, mais fácil, mais barata e de altíssima qualidade. Então, quer dizer, eu acho que essa é a nossa meta. Então, a nossa luta é mostrar para o aluno, poxa, cara, é assim que você vai trabalhar, isso daqui resolve, isso, aquilo e aquilo. Isso precisa? Olha, isso não precisa. Ou isso precisa em 1% dos casos, né? E em vez de, por exemplo, em vez de cultura e conhecimento, você ficar dando assim o supérfluo dentro da endodontia. Então, eu vejo como missão nossa, né? E aí a gente vai para simpósio, seminário, e é choque mesmo, né? Da gente poder mostrar, criar condições de desenvolvimento social, criar acesso aos pacientes e fazer com que o profissional ganhe dinheiro. Porque se ele é competitivo, ele ganha, né? Então, quer dizer, para isso a gente fundou o Projeto 32. O que é o Projeto 32? A gente vai para a Amazônia, faz endodontia, faz blindagem e fala, porra, cara, se você faz aqui, você faz em qualquer lugar, entendeu? Então, eu acho que esse é o tema, né, de grande responsabilidade que a gente tem daqui para frente, né? Principalmente nós, eu, você, outros colegas, que temos formação acadêmica, que têm titulação, que são líderes de opinião. Então, eu acho que a gente tem que devolver à população e ao especialista, aos nossos alunos, essa possibilidade de acesso social e também
a possibilidade dele ganhar mais no consultório, porque ele passa a ser competitivo. Então, isso daí é o que veio no final das contas, entendeu? Depois dos 44... Essa missão essa missão social, né, do cirurgião dentista, ela sempre existiu, né? Porque, de certa forma, é uma profissão que nasceu para o acolhimento, né? A gente vive acolhendo as pessoas do consultório, né? E às vezes a gente esquece que esses pacientes que nos procuram, eles estão, além de querer um tratamento de qualidade, eles querem o carinho, querem o acolhimento, né? Não dá para você imaginar um bom tratamento que não tenha tudo isso envolvido. É com base naquilo que a gente já viveu, né? Como era a endodontia que você aprendeu e como é a endodontia que você pratica hoje? Você vê muitas diferenças? Você entende que essas mudanças foram mudanças definitivamente importantes para o resultado final? Eu acho, Zé, que é igual, né? É igual. Eu acho que a grande vantagem que, por exemplo, os instrumentos vieram, os cones trouxeram, foi, por exemplo, Isso foi muito importante. Eu preciso de menos habilidade. Então, eles promovem essas novas tecnologias úteis. Um raio-x digital, é um reciprocante rotatório, são as maneiras de obturação, você está entendendo? O ultrassom. Então, isso hoje, sim, isso faz parte completamente de um profissional de especialização. Eu acho que nós devornávamos 10 anos para aprender a instrumentar um canal com lima de aço, cara. Você lembra disso, Zé? Todo caso que eu fazia tinha um degrau, cara. Entendeu? Eu comprava instrumento novo, falava, vou começar direitinho, eu vou prestar atenção, entendeu? E era muito difícil. Então, quer dizer, eu acho, por exemplo, que essa nova tecnologia, ela sim, ela pode criar um acesso social maior, porque ela é mais fácil de fazer, ela é mais simples e ela é mais rápida, e os resultados das pesquisas demonstram que são a mesma coisa, são muito bons, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, hoje, para um curso de especialização, a questão técnica é até menos importante, porque com as técnicas que a gente tem hoje, eles desenvolvem esse aprendizado rapidamente. O foco nosso maior é microbiologia, comportamento, patologia, etc., que aí sim, eu estou formando um profissional, né? Tem curso que forma técnico. Aí o cara aprende a fazer daquele jeito, não dá daquele jeito, ele acha que já errou. Então, eu acho que sim, que ela veio a participar positivamente dentro disso, sem os exageros que estão sendo colocados, entendeu? Você acha, então, que um aluno recém-formado ele deve sair para especialização, seja ela qual for? Você acha que hoje é importantíssimo que esse conceito seja um conceito de aumentar o volume de conhecimento dele? Eu acho que sim, aumentar o volume de conhecimento dele, aumentar o volume de prática dele, de habilidade dele, e eu acho que esse aluno ele vai ter uma vida melhor em todos os sentidos, né? Não só no sentido de estar apto a enfrentar vários desafios, como também ter mais segurança naquilo que ele faz. Entendeu? Eu acho que sim, eu acho que é fundamental. E você vê, né, na medicina é desse jeito. O cara sai e já vai fazer a área dele, etc., tudo mais. Eu acho que sim. O que você poderia dizer para esse pessoalzinho que está saindo agora? Quais seriam as mensagens importantes, ou a mensagem importante para esse pessoal que está saindo da faculdade agora? Olha, além de tudo que você falou, né? Porque você falou um negócio extremamente importante. Você falou, cara, segue o jogo, né? Segue a tua linha. É uma profissão. Nós podemos dizer, né? Os dois, né? Nós sobrevivemos da nossa profissão, porque a gente olhou para a profissão como um caminho sem volta. Hoje, esse caminho ele é muito mais fácil do que na nossa época, né? Sim, sim. Conversei há pouco tempo atrás com a Patrícia Bela Costa. A Patrícia saiu do consultório recém-formada e foi para a Colgate e fez a vida dela de odontologia como uma gestora de programas de saúde em odontologia. Então, na nossa época, isso era muito difícil acontecer. Você trabalhar numa empresa, né, com toda a expertise que você levava como um graduando, né? Mas quais seria o conselho?
Olha, eu acho que a questão é o seguinte: faz o que você gosta, né? Tenta fazer o melhor de si e as coisas vão acontecer. E uma outra coisa, ética, 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 ética e ética, porque existe o amanhã, né? Se você acha que você vai fazer alguma coisa errada agora e vai ficar tudo bem, vai ter o amanhã, né? Então, foco, ética e persistência e se divirta. É isso aí, Zé. Cara, estou muito feliz em te ouvir. Acho que eu nunca te ouvi tanto tempo, né? Não. Sem falar de endodontia. É verdade. Né? Porque eu acho que o mais importante dessa conversa nossa hoje foi, além da informalidade, foi a verdade. Né? A verdade. Que é exatamente o que aconteceu com a sua vida. Tenho certeza que ela vai motivar, ela vai inspirar, né? Principalmente para aqueles que já tiveram ou ainda têm aquela vontade de desistir. Desistir é a coisa mais fácil do mundo, né? Ah, sim, e vai para onde? É tudo igual. É tudo igual. Isso é importante. É importante a gente entender que a motivação, né, dentro da gente vai depender da persistência, da resiliência, do estudo, da formação, da capacitação, da especialização. Esses são os valores. E você começou dizendo isso. Se eu não sei, eu não gosto. Né? Se eu não sei, eu não gosto. Então, saiam para saber o mais rápido possível. Zé, muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo aí. Eu achei fantástico também. E olha, parabéns pela tua iniciativa, que é aquilo que a gente fala, né? A nossa profissão não é instrumentar canal e obturar canal. A nossa profissão é tratar de seres humanos, tanto os alunos quanto os nossos pacientes, entendeu? Então, eu acho que essa visão ela é extremamente significativa e ela deve ser inserida cada vez mais nos cursos, nos comentários, nos congressos. E eu agradeço muito aí a oportunidade e me sinto extremamente honrado de você ter me convidado. Eu que agradeço. Obrigado. Beijo, querido. Fica bem. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.